Salve, salve, Mauro Moraes. Hoje eu queria falar sobre um dos grandes problemas que eu acredito que seja de um homem, é a carência. A carência que faz com que ele faça coisas que talvez, se não fosse por conta disso, não faria de forma alguma. É uma carência tão grande que ao mesmo tempo deixa ele atordoado. Ele não consegue mais pensar, ele não consegue mais se desenvolver. Ele fica tão fissurado nisso que às vezes ele esquece até a vida. Esquece de agradecer por ter uma vida, esquece de agradecer às vezes por ter um trabalho, por ter seus familiares perto, seus pais, seus amigos. Mas é uma carência que vai atrapalhar ele. Porque ele faz de tudo para chamar a atenção. E faz de tudo para ter aquela mulher e ela, às vezes, não quer. A grande maioria, às vezes, não quer. E as que querem, você não quer. E isso, às vezes, é sorte de ter alguém que queira você. E isso faz mal ao homem, sabe? Eu estava vendo alguns relatos aí da comunidade, que uma pessoa falou sobre a vida dela, né? Algumas pessoas falam, e a forma que ela falou foi uma forma como se fosse de dependência da ex-mulher. E a gente, às vezes, bota na cabeça da gente que os problemas, os nossos problemas, as dificuldades que passamos é culpa de outras pessoas. Mas não é. É nossa culpa. Às vezes a gente tem que fazer terapia, às vezes a gente tem que se cuidar mentalmente. E às vezes a gente tem que encarar que tudo tem começo, meio e fim. E hoje eu estava na empresa comentando lá, trocando uma ideia, e uma pessoa que eu conheço, né, que a gente conhece, tal, da empresa, estava passando por umas dificuldades, acabou o relacionamento agora e tal, e falando que queria ter tal pessoa, queria, enfim, se expondo, né? E por mais que todos nós temos um pouco de carência e sentimos saudades ou falta de coisas que tivemos ou coisas que queremos ter, para que se expor? Para que mostrar a fraqueza e a vulnerabilidade, sabe? Tem coisas que ninguém vai resolver por você. Tem coisas que as pessoas estão torcendo para que dê errado. E, cara, a pessoa que não se resolveu, não pensou, raciocinando, sabendo que um dia ela nasceu só e um dia ela vai terminar só, quando todos nós formos embora, ela vai sempre estar atrás de outra pessoa e através dessa pessoa vai na cabeça dela, altíveis aos ouvidos dela, fazer ela feliz se ela encontrar tal pessoa. Isso é devaneio, isso é loucura. Ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer você feliz. Nenhuma mulher vai fazer você feliz. Você tem que botar na cabeça sua que você precisa
ser feliz. Você precisa se encontrar, cuidar de você, melhorar. E no sentido que eu falo de melhorar, não é... É bom você performar, você ter uma autoestima boa, né, com o seu corpo, você trabalhar, crescer mais, mas não necessariamente isso, é melhorar para você se conhecer. E eu vejo que tem muitas pessoas que não fazem isso e ficam à mercê. A maioria dos homens, eles querem trabalhar, querem ficar ricos para pegar mulheres. E tem homens aí que estão em relacionamentos que às vezes são abusivos para ele, que eles são traídos, mas que não deixam de jeito nenhum a mulher por carência, por medo de ficar só. A solidão atormenta tanto esses homens que eles se perdem. E isso faz muito mal mesmo. E eu acho que esse tipo de homem, ele tem que procurar uma ajuda, sabe? Porque isso atrapalha a vida dele em tudo. Às vezes ele deixa de comer, às vezes ele come muito mais do que ele devia, com ansiedade. Ele se sente triste, infeliz. Tudo porque ele colocou todas as fichas em uma mulher. E faz mal. Talvez é o que vende hoje nas redes sociais, é aqueles casais belíssimos que passam 10, 20 anos juntos. Ou talvez o cara lá com a família, viajando e feliz. Ou talvez aquela vida ele sempre quis e não teve condições de ter no momento, ou foi frustrado. Botem uma coisa na cabeça de vocês, todos nós temos as nossas cicatrizes, todos nós temos os nossos problemas. E eu digo a você, se você não vencer por você e não mudar o rumo da sua vida para a sua própria melhoria, você vai sempre errar, vai ser traído, vai ser humilhado, às vezes vai ser rejeitado. Eu já vi acontecer isso com pessoas próximas a mim, onde eu tenho pena do cara. A mulher não gosta. Fala mal dele, recrimina ele, trata ele como chacota, mas ele, por carência, continua. Às vezes ele continua acreditando que vai reconquistar ou conquistar a mulher. E a mulher só fica com ele até ela não encontrar uma coisa melhor. Então vamos ter nosso amor próprio, vamos se cuidar, vamos olhar além disso. Vamos se resolver internamente para depois entrar em outros relacionamentos. Espera mais um pouco. Não ficar chateado porque não deu certo com um. Ficar frustrado. Às vezes tem muitos caras aí que estão frustrados, que acham que todas são iguais, que é isso, que eu tenho que ser aquilo, agora eu vou mudar. Não, a escolha foi sua de ter passado por tudo isso. Porque no começo você tinha uma noção. Todos nós temos. Quando a gente vai conhecendo a mulher, a gente tem uma noção de como ela trata os familiares dela, como ela trata a mãe, como ela trata as pessoas, qual o tipo de amizade que ela anda. E se você não olhar isso antes, e depois da primeira briga você entender como é que é,
e pensar que vai salvar e vai mudar, você não vai mudar ninguém. Porque quem muda a pessoa é ela mesma. Não acha que você vai mudar, que você não vai mudar. E aí você fica num relacionamento tóxico, você acredita que é normal, eu também tenho meus problemas também, tá tudo certo e a gente vai se melhorando. E não vai. Não vai acontecer. Às vezes a pessoa também que está com você, ela já sofreu também, a mulher, e perdeu o homem que ela sempre quis, e como ela não conseguiu ele, vai ficar com você por carência. Todos nós temos um pouco de carência, todos nós queremos ser admirados, queremos ter as melhores mulheres, mas a gente tem que saber equilibrar isso. Saber entender que tem pessoas, tem homens que têm mais sorte do que os outros, tem homens que criam as sortes e tem homens que são diferentes de nós. E tá tudo bem. O que não tá bem é você ser carente, sofrer, se humilhar, se rastejar, sabendo que ela não quer você, ela só vai querer você e só está com você, às vezes, pelo que você tem para proporcionar. Mas a partir do momento que ela encontrar outra pessoa melhor, começar a voltar à dieta, fazer academia, treinar, perder aqueles quilinhos, começar a mudar o trabalho, ganhar mais, não vai estar com você. E você tem que ter essa noção, porque tem muito cara que fala que estava com um relacionamento com a mulher, quando estava numa situação, ela estava com ele. Quando ele começou a ficar em outra situação ruim, ela deixou ele. Já aconteceu comigo também isso. Então é tudo fruto da nossa escolha. Então tenha cuidado com a carência, tenha cuidado com quem você vai querer que fique perto de você. E seja sincero. Seja extremamente sincero do começo, do meio e do fim com a pessoa. E não se humilhe. Não se humilhe, tenha seu amor próprio. Que antes só, ficando só, sofrendo um pouco às vezes, mas tudo vai passar. Do que ficar aquela vida com intrigas, com confusões, com brigas, com perrengues, com humilhações. Você querendo fazer tudo para agradar e não tá dando certo. Então comenta aqui, dá um like, curte, se inscreve no canal, compartilha. Eu quero saber de vocês. Tamo junto, valeu.